quarta-feira nós vamos aprender mais da palavra de Deus. E eu já quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. Nós sabemos que cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade. Se a gente for olhar para a diversidade, a gente não vem para a igreja, a gente fica em casa. Se a gente quiser vir para a igreja só quando tiver com disposição, quando tiver com vontade, a gente não vem para a igreja. Porque o adversário tem um propósito, que é de tirar o teu ânimo. Ele quer trazer desânimo para a tua casa, ele quer trazer desânimo para a tua vida, principalmente nos dias em que nós escolhemos para cultuar o Senhor. Porque ele não quer ver tu abrindo a boca para bendizer o nome do Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Hoje nós vamos falar sobre caráter. Tem algumas definições para caráter, mas uma melhor definição que tem para caráter é aquilo que você é aquilo que você mostra quando ninguém está te vendo. Porque quando tem alguém vendo a gente é educado, né? Quando a gente está sendo observado, a gente usa até etiqueta. Mas caráter é quando ninguém está te observando, é quando você está dentro do ônibus, você está ali sentado na sua cadeirinha, está confortável, sobe uma senhora, você se levanta e diz: minha senhora, sente aqui. É quando você está numa fila, chega alguém e você diz: ei, meu senhor, passe aqui. Isso é gentileza, vai juntar uma série de coisas que vai formar o caráter. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia nessa noite, eu já abri a minha. Aqui no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. A partir do verso de número 8. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. E nós vamos ler a partir do verso de número 8. Diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ele disse a seu marido: eis que tenho observado que este passa sempre por nós, que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma mesa, uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e ali deitou. Amém? Só até aí. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus, por essa palavra. Nós queremos nessa noite te pedir revelação, meu Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor venha derramar sobre nós sabedoria, para nós aprendermos mais da tua palavra. Pai, nós te pedimos nessa noite: vem sobre nós derramando da unção do teu Espírito Santo. Nós somos necessitados, Pai, do aprendizado. Nós somos necessitados do conhecimento. Nós somos necessitados dessa sabedoria que desce do céu. Ó meu Pai, em o nome de Jesus, que nesta noite os teus filhos que vieram aqui não voltem da mesma forma que chegaram. Que eles voltem alimentados, que eles voltem nutridos, que eles voltem sabendo que há um Deus que quer que nós tenhamos um caráter que seja como o caráter de Cristo. E a tua palavra diz, meu Deus amado e eterno, que ela não volta vazia, ela é aplicada no fim que te apraz. Porque nessa noite, Pai, nós te pedimos: aplica-nos essa palavra, nos ensina de ti, Senhor. Abre as nossas mentes, abre os nossos ouvidos, os nossos corações, abre a nossa mente, os nossos ouvidos para captar, Pai, a tua mensagem, para ouvir
ouvir a tua mensagem, a mente para processar essa mensagem, no entendimento, Pai, guiado pelo teu Espírito, e o coração para guardar e praticar essa palavra. Nós precisamos ser seres humanos melhores, nós precisamos ser os cristãos melhores, nós precisamos ser pai melhor, nós precisamos ser um irmão melhor, nós precisamos ser um vizinho melhor, nós precisamos, meu Pai, ser um galego melhor, ser um vendedor melhor. Nós precisamos melhorar, e só melhora na nossa vida quando nós deixamos o teu Espírito imprimir em nós o caráter santo do Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Podemos assentar. Nós temos uma palavra, ela vai ser breve, mas ela vai ser de grande utilidade para as nossas vidas, porque é um grande aprendizado que o Senhor está nos trazendo nessa noite. Amém? Quando a gente lê esse texto, nós vamos pegar de cara ali algumas palavras que são chave para a gente compreender esse texto. Nós vamos aprender por meio dessa passagem bíblica que a grande riqueza de um homem, a grande riqueza que um homem de Deus pode mostrar para o mundo, pode mostrar para as pessoas, e a grande riqueza que ele tem para glorificar Deus é através de um testemunho de bom caráter. A Bíblia diz que o profeta, ele era observado por aquela mulher. Todas as vezes que ele chegava em Sunem, a palavra de Deus diz que ele passava naquela casa, era uma mulher rica, e aquela mulher olhou para ele e disse para o esposo dela: eu olho para esse homem e eu vejo que ele é um homem de Deus. Sabe por quê? Porque é o nosso caráter, é a nossa postura, é o nosso andar que revela Deus em nós. Não adianta eu estar aqui na igreja pregando, quando eu sair ali na rua eu estar fazendo as coisas erradas. Não adianta eu estar aqui na igreja louvando, não adianta eu estar aqui tirando um louvor maravilhoso com a voz linda, mas quando eu chegar ali na rua as pessoas olham para mim e não verem a luz de Cristo. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Eliseu, ele dava bom testemunho por onde ele passava. Por isso, a Bíblia diz que ele possuía um caráter exemplar. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, recebe que é de Deus. Deus está dizendo nesta noite que Ele quer que você tenha um caráter exemplar. Deus está dizendo aqui para mim e para você nessa noite, que por onde nós passarmos, nós teremos que ser reconhecidos como um servo do Senhor. Nós somos uma Bíblia aberta que o ímpio está lendo todo dia. Todo dia uma pessoa olha para mim e olha para você, e ela começa a fazer uma leitura da Bíblia. E se a gente não der testemunho, se a gente não tiver um bom caráter, se a gente não tiver honradez, aquela pessoa não vem em Cristo por nosso intermédio. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar o bom testemunho e a vida de Eliseu, porque o testemunho não é aquela coisinha momentânea, não. Não é a pessoa pegar o microfone e dar um testemunho. O testemunho é uma vida inteira. As pessoas estão olhando para a irmã Celiane e estão dizendo assim: essa mulher é uma mulher de Deus. Eu conheço ela há tantos e tantos anos e ela tem uma postura, ela tem um caráter, ela é correta, ela tem honradez. As pessoas estão olhando para o pastor Francisco e dizendo: esse homem é homem de Deus. Esse homem, ele compra fiado, mas ele paga. Esse homem, ele não engana ninguém. Esse homem, ele tem um caráter de Cristo. Ele é humilde, ele é um homem simples, ele é um homem honesto. As pessoas olham para nós dessa maneira. Mas se a gente der uma deslizada, ele diz: nem um de Deus não, isso é um sem vergonha, isso é um ladrão. Diz: isso aí é um mentiroso.
Porque o diabo, ele quer acusar, o diabo, ele quer apontar. No livro de Zacarias diz que quando o profeta Zacarias, ele se apresentou no altar do Senhor, o diabo disse: as vestes dele está toda manchada, ele está todo sujo. Como é que ele sobe no lugar que para quem está tem que ter as vestes mais alvas do que a neve? O Senhor Deus diz: eu conheço a vida dele, eu conheço o deitar e o levantar, e as manchas, os pecados dele são perdoados. Quem é tu para querer acusar alguém? Aleluia. Mas o diabo dá o tempo todo, porque ele é o acusador. Glória a Deus. Então, o profeta Eliseu, ele era observado. A Bíblia diz que aquela mulher observava ele, mas muitas pessoas observavam o profeta Eliseu. Por onde ele passava, as pessoas o observavam. Um dia tu declarou Jesus como teu único e suficiente Salvador, e a Bíblia diz que nós somos arrodeados de uma grande nuvem de testemunha. Por isso, bota uma coisa na tua cabeça: aonde você passar, as pessoas vão te observar. Aonde você colocar a planta dos pés, tu pode ter certeza que tem alguém olhando para ver se acha uma mancha nas tuas vestes, para ver se acha um defeito no teu caráter, para poder te apontar, porque apontando você, eles acham que podem atingir o Todo-Poderoso nosso Senhor Jesus, que é imaculado. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que existem muitos obreiros na casa de Deus. Existem muitas pessoas que gostam de ser chamados de homens de Deus. Tem pessoas que elas sentem uma satisfação tão grande quando alguém diz: tu é um homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porém, o que Deus quer é que você e eu sejamos homens e mulheres de Deus na prática. Porque Tiago diz lá na sua carta, ele diz: olha, aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, aquele que escuta, aquele também que prega e não a pratica, a palavra de Deus diz que ele vai cair nos seus próprios enganos, nos seus próprios erros. Porque a palavra de Deus não é só para ser pregada por mim e por você, não. A palavra de Deus, ela é para ser praticada. É quando a gente pratica a palavra de Deus no dia a dia, que as pessoas olham para nós e veem a resplandecência de Cristo. Ele diz: ei, a situação está difícil, o negócio está pegando, mas a Aninha, ela continua andando nos caminhos do Senhor, ela continua tirando pedra do caminho, ela continua andando. Porque ser crente por meia hora é fácil demais. Ser crente por um dia, por uma semana, por um mês, eita, é maravilhoso. É maravilhoso você ver uma pessoa cheia de fogo aqui, pregando aqui no reteté, falando língua estranha, pulando, dando revelação, fazendo profecia, e depois quando você passa lá na rua, ela está sentada em roda de escarnecedores. E a palavra de Deus diz que nós não podemos nos assentar no meio desse povo que não tem Deus. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Crente é para ouvir conselho, é de crente, conselho é de ordem de Deus, não é para ouvir conversa fiada de esquina, não. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Ficar em ponta de esquina, em beirada de esquina conversando, não vale a pena. Diz que bem-aventurado é o varão que não se assenta em roda de escarnecedor. Quando um crente se assenta em roda de escarnecedor, irmão, ele vai se tornar um escarnecedor. Porque para ele permanecer naquela roda ali, ele vai permitir que escarneçam da palavra de Deus. Porque se ele se assentar na roda de escarnecedor e alguém se levantar, e ele verdadeiramente for um crente, quando abrir a boca ele vai dizer: para a palavra de Deus está escrita assim. E aí começa a pregar. A Bíblia diz que o ímpio ele não consegue permanecer na congregação do justo, e o ímpio, uma roda de escarnecedor, ele não quer você no meio. Quer não. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que nós devemos ser homem de Deus na prática. A palavra de Deus diz que sempre que Eliseu chegava lá em Sunem, ele passava na casa daquela mulher e ele comia pão, ele se alimentava, ele e o ajudante dele, o Geazi. Mas a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que toda vez que Eliseu chegava lá,
ele chegava de forma respeitosa. Eliseu não chegava metendo a mão na panela, não chegava metendo a mão em canto nenhum, não. Ele chegava na dele ali. Ele chegava de forma respeitosa, porque aquela mulher, ela tinha um esposo. Ele não chegava lá dizendo, oh, aleluia, glória a Deus, mulher de Deus, e abraçando a mulher de Deus, não. Ele chegava e ele ficava lá fora, respeitosamente, porque ele era exemplar. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que essa maneira do Eliseu se comportar, ele não invadia a casa da mulher, porque era uma mulher casada. E depois nós vamos ver Jesus fazendo uma grande crítica para os hipócritas, aqueles que invadem a casa da pessoa para fazer oração. E está cheio de gente desse jeito. E a pessoa começa a chegar na casa da pessoa para fazer oração, e daqui a pouco ele está invadindo a privacidade da pessoa. Então Eliseu, ele chegava ali e ele ficava no cantinho dele. Então a mulher olhava, o esposo olhava e dizia: esse é um homem de Deus. Se ele é um homem de Deus, a gente convida ele para entrar, porque ele é um homem de Deus. A palavra de Deus diz que então aquela mulher convidou ele para se hospedar na casa. Veja bem, ele chegava, comia o pãozinho ali pela frente e ia embora. Agora ele estava, a mulher dizia: quando você vier para Sunem, você vem que eu vou lhe hospedar na minha casa. E ele se hospedava na casa da mulher e ele continuava respeitoso. Ele se hospedava na casa daquela mulher e ele continuava educado. A Bíblia, ela vai nos mostrar Jesus lá em Mateus 23, no verso 14. Jesus, ele vai fazer uma crítica severa àqueles que eram os homens que se diziam de Deus da época, porque eles chegavam na casa, eram os hipócritas, os fariseus. O fariseu chegava na casa de uma pessoa inventando que ia fazer oração, na casa da viúva inventando que ia fazer uma oração. E a palavra de Deus, Jesus que diz em Mateus 23, daqui a pouco ele começava a se levantar orando por aquela viúva, e ele dizia: meu Deus, ó meu Deus, põe a tua mão sobre essa mulher, sobre essa casa. E ele começava a falar um monte de coisa. Daqui a pouco ele estava pegando as coisas da viúva, os fariseus. Então, que exemplo é esse? Então, infelizmente, existem muitas pessoas que dizem que são homens e que são mulheres de Deus, mas que deixam traços negativos por onde passa. Macula a igreja fica servindo de apontamento por causa daquela pessoa que diz que é um homem, que é uma mulher de Deus, e por onde passa ela deixa um traço negativo. Por onde passa, ela deixa o problema, a ponto de muitas vezes a pessoa dizer: não, meu irmão, pelo amor de Deus, deixa aquele profeta lá onde ele está mesmo, traga ele para casa, não. Aqui, aqui tinha um homem, não vou falar o nome dele não. Quando ele chegava numa casa, se você desse um copo d'água para ele, daqui a pouco você estava perdido, porque era o tempo todo dentro da casa. Hein? O que sabe quem é? Misericórdia. Mas Deus, ele não quer isso não. Deus, ele não quer isso. Ele quer que nós tenhamos caráter, sejamos exemplar. Oh, glória, aleluia. É um pregador da palavra. Glória a Deus, pregue a palavra. Vá naquela casa, anuncie a salvação em Cristo. Vá naquela casa, faça uma oração, faça uma imposição de mão, unge com óleo, faz a oração do justo, clama o nome do Senhor Jesus, mas não deixe um rastro negativo não, porque vai atrapalhar a grandiosa obra que Deus tem na tua vida. Então nós vamos observar que quando Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 12, Paulo deixou uma coisa maravilhosa para a gente aprender. Paulo disse assim: Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis
na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Timóteo, não despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo para os mais velhos. Seja um fiel mais velho, seja um ancião, seja um exemplo para ele, que ele olhe para você, que ele possa ver em você fidelidade, que ele possa ver em você fé, que ele possa ver em você um espírito verdadeiramente da parte de Deus, que ele possa ver em você pureza. Porque na caminhada, meu irmão, quero dizer uma coisa para você que prega a palavra de Deus. O diabo, para atrapalhar a caminhada de um varão novo que prega a palavra de Deus, ele levanta sirigaita dos infernos, levanta as piricrentes, aquelas que dizem que são crentes, para desviar, para tirar o cara da caminhada, para atrapalhar. Se ele não tiver cuidado, ele cai. Cai sim. Então, essa palavra, ela é maravilhosa. Glória a Deus. Porque trata de caráter. O caráter do crente, ele tem que ser um caráter sólido, tem que ser um caráter firme. O caráter do crente, ele é um caráter de uma nova criatura, e o caráter dele vem de Cristo. Então, irmão, se o cara está cheio da unção, se o cara está cheio disso e cheio daquilo, daqui a pouco chega na casa da irmã, e a irmã é bonitinha, daqui a pouco ele está abraçando a irmã, fazendo oração, querendo tocar na irmã. Ei, tem que ter discernimento espiritual. Glória. Então a palavra de Deus vai nos mostrar que quem é um homem de Deus, quem é uma mulher de Deus, precisa ser reconhecido como alguém que é de Deus, pelas virtudes de Cristo. Glória a Deus, aleluia. No texto que nós lemos, a sunamita falando com o seu esposo, ela disse assim: olha, toda vez que este homem vem aqui para Sunem, eu observo ele, e eu vejo ele como um homem santo de Deus, eu vejo ele como um santo homem de Deus. Este é o testemunho que Deus quer que eu dê aqui no bairro Saqueiróis. Esse é o testemunho que Deus quer que você dê aqui no bairro Saqueiróis. É o testemunho de santidade, é o testemunho de correção, de verdadeiramente temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, é obediente ao Senhor. Glória a Deus. Não adianta eu querer ser exemplo dentro da igreja, se lá fora eu não sou exemplo de nada. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Deus, ele cobra daquele que confessou o nome de Jesus. Usando a palavra cobrar, mas Deus lembra, Deus toca, faz aquele coração arder, para que ele ande nos retos e justos caminhos do Senhor. Eliseu, ele foi chamado de um homem de Deus. Mas quantos aqui no nosso bairro mesmo, homens de Deus, pessoas que já foram chamadas de homens de Deus, mas que depois deram um testemunho péssimo, um testemunho negativo? O cara é chamado de homem de Deus, mas dá um testemunho que não representa Deus. Deus, ele vai provar o caráter de nós. Nós seremos provados, nós seremos colocados à prova para a gente melhorar como discípulo de Jesus, para a gente melhorar como gente. Porque às vezes a gente acha que tem caráter, mas aí a gente não tem o caráter. A gente acha que tem caráter, mas a gente não tem, está só dizendo que tem. A gente dá um testemunho na igreja, mas não serve, porque o testemunho não sai para lá. Não há um testemunho de cada um de nós. Então nós vamos observar que Deus, ele quer que eu e você dê testemunho de caráter. Ah, eu era ladrão, mas aí eu não roubo mais. Bênção, maravilhoso. Mostra isso lá fora na sociedade. Ah, eu me prostituía, mas não me prostituo mais. Mostra isso
na sociedade sem palavra, mas com atitude, mas com caminhada, mas com posição, com postura. Ah, eu bebia, mas não bebo mais. Mostra isso através da tua vida. Porque se você pegar uma bebida e beber escondido, ninguém está vendo, mas o Eterno está vendo. Aleluia, verdade. Se a pessoa se embriaga em casa, bebe em casa, e ninguém fica sabendo, mas Deus está sabendo de que está acontecendo. Então o nosso testemunho é para Deus. A Bíblia vai nos mostrar também um outro homem que foi chamado homem de Deus. Foi Semaías, lá no segundo livro das Crônicas. Moisés também foi chamado homem de Deus. E muitos outros que foram chamados homens de Deus, eles foram provados na caminhada para mostrar que verdadeiramente eles foram homens de Deus. Você foi chamado homem de Deus. Eu fui chamado homem de Deus, pois a palavra vai nos cobrar esse título. É um título de muita responsabilidade. Quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, vai andar representando verdadeiramente quem ele serve. Vai ser verdadeiramente um servo dedicado, honesto, de caráter íntegro. Não vai estar misturado em fofoca, não vai estar misturado em confusão por aí não. Ele é verdadeiramente separado. Se não for, não é uma mulher de Deus. Está representando, está fingindo que é, mas não é. Amém, meu querido. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Timóteo, primeira carta de Timóteo, era jovem, ele era um moço, ele era um rapaz. Mas Paulo, que era pai de Timóteo na fé, ele reconheceu ele como um homem de Deus. Paulo diz: mas tu, Timóteo, que é um homem de Deus, tu, jovem, que é um jovem de Deus, tu, menina, que é uma menina de Deus, tu, senhora, que é uma senhora de Deus, foge das coisas que te afastam de Deus. Foge daquilo que só vai trazer problema para a tua caminhada, para a tua jornada. Glória a Deus, aleluia. Para a gente macular a nossa caminhada, basta só um deslize, só um vacilozinho. Verdade. O diabo ele não vai deixar passar em branco. O nosso Deus, ele perdoa. O nosso Deus, ele renova. O nosso Deus, ele restaura. Mas o diabo, ele continua apontando, ele continua botando o dedo dele, ele continua enfiando o dedo. Então Paulo diz assim: olha, Timóteo, tu és jovem, mas tu és homem de Deus. Então tu foge dessas paixões da mocidade, foge dessas corrutelazinhas que tem para te tirar da presença de Deus. Ele diz: Timóteo, segue a justiça, Timóteo, seja justo. Jesus é justiça. Nós precisamos ser justos no nosso agir, nós precisamos ser justos no nosso falar, nós precisamos ser transparentes, nós precisamos ser coerentes com a vida de cristão que nós dizemos que somos. Não adianta, varão, a pessoa está com a Bíblia aqui no braço, aqui, blá blá blá, botar a Bíblia aqui no braço, por onde anda é com a Bíblia no braço, mas não pratica a palavra, mas não dá exemplo através do seu dia a dia, das suas atitudes. Quando nós observamos Jesus falando sobre prudência, quando você tem caráter, você vai ter da exceção desse caráter uma coisa chamada prudência. Jesus disse: olha, mas eu digo que aqueles que ouvem as minhas palavras e não praticam, eles são imprudentes. Ele diz: mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eles são prudentes. Eles são semelhantes a alguém que construiu uma casa, fez uma casa com alicerce na rocha. Pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir o que é, aquela casa não cai, porque é estabelecida na rocha, porque vive a palavra do Senhor, porque anda nos caminhos do Senhor, porque tem Jesus como exemplo, porque não está na igreja olhando para homem, não está na igreja copiando homem, não está na igreja copiando pregação
coração de homem, está na igreja olhando para Jesus, está na igreja olhando para a cruz de Cristo, está na igreja buscando em Jesus, buscando o aperfeiçoamento em Cristo. Mas aquele que não ouve as palavras do Senhor, aqueles que não a praticam, às vezes ele escuta, mas não ouve, porque quando você escuta, a palavra vem, passou, não há retenção de conteúdo, não há retenção de aprendizado. Mas quando você ouve a palavra do Senhor, se eu falar aqui que em Apocalipse 3:20 Jesus diz: eis que eu estou à porta, o versículo fica gravado na tua mente, quando tu chega na tua casa, se o pastor falou mesmo certo aqui, e o pastor errou, não falou. Ele escuta, e ele vai colocar em prática, e ele vai andar nos caminhos do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por um caminho chamado Jesus de Nazaré. Esse não é um caminho com C minúsculo, não. É um caminho com C maiúsculo, porque tudo que se refere a Jesus de Nazaré tem que ser colocado com letra maiúscula. Senhor é só com S maiúsculo para Jesus de Nazaré. Caminho é só com C maiúsculo para Jesus de Nazaré. Até a porta com P maiúsculo, quando Jesus diz: eu sou a porta. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que se a gente não tiver esse exemplo de caráter, se a gente não for reconhecido pelo nosso caráter em Cristo, a gente não é reconhecido como homem de Deus, porque a gente não permanece na posição de homem de Deus. Glória a Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, em nome de Jesus. Ainda hoje, talvez você não conheça, ou talvez eu não conheça, mas ainda existem aqui na terra milhares e milhares e milhares de homens de Deus, como existiu na história da Bíblia. Aleluia. E você vê essas pessoas no seu dia a dia, você percebe aquela pessoa. Assim como também naquele tempo existia aqueles que diziam que eram homens e mulheres de Deus, mas não tinham parte de Deus. Jesus disse: esse povo, eles me adoram, eles me da boca para fora, porque no seu coração eu não estou presente. Não estou na essência dele, não estou no coração dele. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que o Senhor Deus, pela sua misericórdia, Ele sempre vai conservar no meio de uma geração, por mais corrupta e perversa que essa geração seja, Ele vai preservar homens fiéis. Aleluia. Quer ver um exemplo disso? A palavra de Deus, ela vai nos mostrar no segundo livro dos Reis. Eu até tratei desse assunto aqui, lá no Monte Carmelo. Havia ali, embora o profeta não soubesse, mas a Bíblia diz que tinham mais 7.000 ali que não dobravam o joelho para Baal. A geração era corrupta, o povo cocheava entre dois pensamentos, ora andava com Deus, ora estava com os balaíns, com os postos servindo Baal, mas tinha aqueles que são fiéis. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, para a gente encerrar no nome de Jesus. Deus, Ele sempre vai conservar no meio de uma geração, por mais que ela seja corrupta, por mais que ela seja imunda, Deus, Ele vai sempre preservar aqueles que são íntegros, aqueles que são retos, aqueles que são limpos, aqueles que verdadeiramente representam Ele aqui na terra. Estava agora nesse período de carnaval uma bandalheira. Tinha gente ali andando agora, porque tem até bloco gospel. Tinha gente ali dizendo que estava representando Deus, dizendo: e nós vamos entrar no céu, cantando samba. Não vai entrar no céu cantando samba, não, porque os verdadeiros homens e mulheres fiéis do Senhor não estavam no meio da batucada, não. Estava era com o joelho no chão, estava era jejuando. Os verdadeiros
homens e as mulheres de Deus não estavam num bloco de carnaval, não estava com a caramelada de goma, não. Estava com a Bíblia, estava estudando a palavra, estava orando, estava intercedendo para que não houvesse a danação maior ainda que o diabo tinha projetado para fazer. Glória a Deus. Deus, nessa noite Ele está falando comigo e com você. É verdade. Aleluia, Deus. Ele está dizendo assim: eu ainda te mantenho fiel no meio desta geração corrupta, dessa geração perversa. Deus está dizendo: a tua comunhão comigo, quem sabe sou eu. Aleluia. O diabo pode querer apontar as tuas vestes, mas é o meu olhar que está sobre a tua vida. Eu te conheço, eu conheço o teu deitar e o teu levantar. Eu vejo por onde você anda, eu vejo o que você faz. Você continua me servindo, você continua sendo exemplo para mim, você continua sendo exemplar. Eu olho para você e eu vejo o meu caráter intrínseco, o meu caráter forjado aí em você. Eu olho para você e eu vejo luz, porque você tem o meu Espírito Santo. Quero dizer uma coisa para você nessa noite, no nome de Jesus, para a gente encerrar. A gente vê um tempo até muita gente procura riqueza, procura a prosperidade no meio monetário, mas a maior riqueza que você pode ter, a maior riqueza que um homem pode ter, e a maneira mais espetacular dele glorificar Deus, ele tendo um caráter reto, ele não dando brecha para ninguém apontar, é ele tendo firmeza, onde ele passar pode olhar para ele e dizer: o homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não há riqueza maior do que você ser reconhecido como o profeta foi. Aquela mulher, ela disse assim: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vendo ele a nós, para ali se retirará. Que vindo ele a nós, a mulher disse assim: esse homem, ele precisa ser bem recebido aqui, porque ele é um homem de Deus. Se você resplandece luz de Cristo, se você tem luz, se você verdadeiramente anda nos caminhos do Senhor, aonde tu colocar a planta dos teus pés, tu vai resplandecer luz, porque tu foi chamado para iluminar as trevas, tu foi chamado para fazer a diferença, tu foi chamado para colocar essência de vida, aonde há vale de ossos secos, tu vai fazer reviver ossos, porque Deus sabe e te conhece, porque foi Ele quem te forjou. Amém? Vamos dar uma salva de palmas bem grande para Jesus de Nazaré, porque Ele nos ama, e nesta noite nós estamos aqui porque fomos alcançados pela sua misericórdia e pela sua graça. Eu quero agradecer a presença de cada um dos amados irmãos. Creio que esta palavra, ela não torna vazia, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Eu creio que você está guardando essa palavra no mais profundo, na essência do teu ser, e que ela será aplicada, e que você será reconhecido como um homem de Deus, que você será reconhecido como uma mulher de Deus, por um caráter íntegro, justo, honesto, reto, que foi forjado através do Todo-Poderoso nosso Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa noite. Nós queremos te agradecer porque o Senhor se manifestou no nosso meio. Obrigado, meu Pai, por nos mostrar que assim como o profeta estava sendo observado, nós também estamos sendo observados, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por nos mostrar que o Senhor não quer que nós sejamos apenas reconhecidos como um homem de Deus ou como uma mulher de Deus, mas o Senhor quer que nós sejamos
homens e mulheres de Deus na prática. O Senhor quer que a gente guarde a palavra, o Senhor quer que a gente viva a palavra, o Senhor quer que a gente cumpra a palavra. E aqui está a tua igreja, meu Pai, e que nesta noite esta palavra seja guardada, e que esta pessoa, Pai, que está nos ouvindo, ela saiba que ela será reconhecida pelo caráter dela, pelo caráter cristão que ela tem, que ela é a luz do mundo, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E luz, meu Deus, é para iluminar trevas. A luz, ela não combina, ela não abraça as trevas, porque ela dissipa a treva. Quando a luz resplandece, as trevas se acabam, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te pedimos nessa noite, Deus, que nós venhamos andar, Pai, nos teus justos e retos caminhos, e que nós venhamos, meu Deus, darmos testemunho de bom caráter, de boa vivência, de honestidade. Abraça a tua igreja, meu Pai, e coloca dentro do coração de cada um dos teus filhos a certeza absoluta de que as lutas virão, as adversidades virão, mas a tua honestidade tem que permanecer, o caráter tem que permanecer, a luz que tu é tem que continuar a brilhar. Meu Deus, nós queremos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nesta noite te pedir, nos conduz nos teus caminhos de justiça, Pai, nos conduz nos teus caminhos de amor, nos teus caminhos de piedade, nos teus caminhos de fé, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, que nesse nosso caráter, do caráter que o Senhor está forjando em nós, tenha paciência, tenha mansidão, e que nós possamos, meu Deus, fazer a diferença nesta geração corrupta. Agora nos leva de volta aos nossos lares em paz, porque em paz o Senhor nos trouxe. Meu Deus, mas enquanto nós estamos aqui, nós queremos invocar, nós queremos clamar o teu nome em favor dos nossos irmãos, em favor dos nossos familiares que não te conhecem. Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, vai ao encontro daquele meu irmão, vai ao encontro daquela minha irmã, vai ao encontro daquela pessoa, meu Deus, que ainda não te conheceu, para que ela venha, Pai, te conhecer e usufruir da alegria da tua presença, usufruir, meu Pai, da santidade desse caráter, usufruir da retidão e justiça que o Senhor coloca sobre aqueles que te servem. Nós queremos te pedir nessa noite, meu Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus, Pai, olha para esta comunidade. Ah, Senhor, cobre esta comunidade com o teu manto sagrado de paz. Senhor, coloca por terra todo Exu, caveira, todo espírito de morte e de contenda. Ó, meu Deus, o bairro Edson Queiroz é teu, Senhor. Nós te consagramos esse bairro. Nós profetizamos paz nesse bairro. Nós profetizamos, Pai, o teu amor, Pai, seja sendo pleno neste bairro. Por isso, meu Deus, vá ao encontro de cada jovem, vá ao encontro de cada homem, de cada mulher, de cada pai, de cada mãe, e derrama da tua unção, derrama da tua graça, derrama do teu poder, da tua revelação sobre essas pessoas, para que nós possamos andar, Pai, nos teus justos e retos caminhos, e esse bairro seja um lugar verdadeiramente que habite o teu Espírito Santo, porque ele habita em nós. Queremos te apresentar as autoridades constituídas, queremos te apresentar as autoridades eclesiásticas, meu Deus, e te pedir que cada um tome as rédeas da justiça, do amor, da piedade, da paz, da honestidade e da integridade, e que haja uma verdadeira transformação nesta sociedade, e o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas bem grande para Jesus, amém. Deus é maravilhoso, Deus está aqui no nosso meio. Coloca as suas mãos para os céus, que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que nesta noite Ele ponha o rosto dele sobre o teu, e você sinta-se tomado por paciência, por mansidão e pela plena paz que só Jesus tem, e que você ouça a voz do Espírito Santo dizendo: filho,
eu derramo o meu caráter sobre você, para você dar testemunho por onde você passar. E que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam plenos na tua vida e na minha vida e na vida de todos aqueles que creram e declararam que Jesus Cristo é o Senhor. Dê uma salva de palmas.